Eu sempre comento com minhas amigas, eu digo assim, eu achava que ser mãe de um era difícil, mas difícil é ser mãe de dois. Porque é 24 horas, duas crianças, mas assim, cada dia é um desafio vencido. E às vezes eu digo, meu Deus, amanhã já tem tanta coisa, mas a graça de Deus vai, como hoje mesmo. Eu ia trabalhar, quando o pastor falou, eu já corri de noite, já preparei, passei o dia, que eu achava que nem ia dar tempo. Eu fazer tanta coisa, fiz, e ainda fiquei com o tempo sobrando, fiquei leve. E outros versículos, né, que falam sobre essa obediência também. Efésios 6, 1, 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Aí eu separei até aqui o significado de obediência. Ato ou efeito de obedecer, qualidade ou estado de obediente. E a recompensa que Deus dá para quem é obediente à sua palavra, às vezes a gente pensa assim, há uma coisa tão simples que o Senhor não se importa. Mas quando a gente é obediente na palavra do Senhor, em tudo, conforme a palavra do Senhor, a graça do Senhor é derramada sobre todos os desejos do nosso coração. Às vezes pode parecer bobagem a gente se importar, às vezes uma coisa tão simples, mas para Deus aquilo importa. Da mesma forma que importa para Ele a gente conseguir um emprego, a gente conseguir uma casa, os mais simples desejos do nosso coração, Deus tem prazer em realizar quando a gente é obediente. E justamente nesse culto de jovens, eu sei que tem alguns jovens aqui ainda, e dizer isso a vocês, que sejam obedientes, primeiramente ao Senhor e segundo aos nossos pais naturais. Porque o preço não é nenhum sacrifício, porque o mundo lá fora coloca a gente está aqui dentro como um sacrifício, mas lá fora não tem nada que se compare com o que a gente recebe de Deus, quando a gente decide obedecer a Deus. E eu digo isso por experiência, porque eu também provei de algumas coisas lá fora. E hoje eu olho e eu digo, nada daquilo se compara com o que a gente recebe de Deus quando a gente toma essa posição, quando a gente se coloca no lugar de um filho e um filho obediente. Porque Deus é um Pai bondoso, misericordioso. E Ele se alegra em ver a nossa obediência, em ver como nós seguimos. E não é aquela obediência com peso. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, o Senhor está vendo. Não. É primeiramente o nosso coração, porque tudo começa nele. Então, que a gente possa ter todo dia essa consciência de que nós devemos obedecer, mas obedecer primeiro no nosso coração. Obedecer aos pais, vocês que moram mais novos, mais jovens, que ainda moram com os pais. Obedecer ao servir dentro da igreja também, como a gente aprendeu lá no Remo, na matéria que passou. A gente pode, às vezes, não concordar com alguma coisa, mas a gente tem que ter no nosso coração de que é aquela direção que a gente deve seguir. Mesmo que a gente não, ou por algum motivo, por alguma coisa, você diga, eu acho que isso devia ser feito diferente, eu acho que isso devia ser assim, mas obedeça, e não pela obrigação de obedecer para agradar ou para mostrar que está fazendo, mas para obedecer primeiramente sabendo que o seu coração está alinhado com aquela vontade. E eu fiquei me lembrando muito disso, quando em alguma dessas vezes que eu estava desviado, né? Estava fora da igreja e às vezes eu perguntava assim à minha mãe, eu posso ir para tal canto? E ela dizia, você vai, se você se levante cedo, arruma a casa, faça tudo e você vai. Então, e era aquela coisa, né? Eu passava o dia arrumando a casa, fazendo as coisas, fazendo tudo para quando ela chegar, ela achar tudo em ordem e deixar eu sair. E eu fiquei com essa palavra no meu coração e eu lembrando disso, né? Justamente como tudo começa no nosso coração. Ali eu não fazia pelo obedecer
pela minha consciência de obedecer. Eu fazia, vou obedecer para mim conseguir algo. E Deus não quer da gente moeda de troca. Eu vou obedecer e Deus vai... Não. Eu vou obedecer porque eu conheço a palavra, eu conheço o meu Pai e eu sei que Ele é um bom pagador. Ele vai realizar tudo aquilo que está no meu coração conforme eu realizo a vontade dEle. E isso em tudo, tanto na igreja como no lugar que a gente trabalha, na nossa casa. Porque eu acho que se a gente, eu não acho que foi no Instagram, eu não lembro, que eu vi assim, se a gente não que eu li isso, se a gente não consegue, era alguma coisa sobre a nossa casa, o nosso primeiro ministério, se a gente não consegue tratar os de casa bem, a gente também não vale de nada a gente tratar os de fora bem, porque tudo começa dentro de casa. E essa palavra, né, assim, se aplica muito a jovens, porque hoje em dia é muito difícil para um jovem dentro da igreja até mesmo conhecer alguém que está fora e falar de Jesus para ele. Porque às vezes a pessoa vai com o coração aberto para falar do Senhor, para você pensa naquela pessoa, queria que ela fosse à igreja, você convida. Mas o mundo lá fora está tão perdido nessa disturbação do que é ser obediente, do quão é prazeroso ser obediente, seguir caminhos, seguir mandamentos, seguir regras, que às vezes é até complicado para uma pessoa dentro da igreja chegar para uma pessoa de fora e convidar, falar uma palavra, porque às vezes recebe tanta informação contrária que se você não tiver ali realmente alimentado da palavra, você começa a duvidar. Será que é assim mesmo? Será que... Eu digo porque eu lembro nessa primeira vez que eu aceitei Jesus, em 2008, 2009, que eu cheguei na escola, era no fundamental ainda, e minha turma era aquela turma bem agitada. E aí eu cheguei na segunda-feira e tipo, eu bem serena, né? Bem calma. Aí todo mundo, o que foi, hein? O que foi que aconteceu? O que foi? Porque tu tá desse jeito, não sei o quê. Porque assim, quando você aceita Jesus, você vai conhecendo da palavra, você vai vendo que as coisas que desagradam ao Senhor começam a desagradar o nosso coração também. E você vai se afastando. E eu me lembrando disso de ontem para hoje, eu me lembro que uma amiga minha, ela chegou perto de mim e fez, o que foi que tu tá tão calma? O que foi que aconteceu? Aí eu contei para ela, mulher, que coisa boa. Aí as mulheres também não era assim, não. Porque, assim, eu fui vendo que aquele comportamento, né, de estar ali com aquelas pessoas, entre aspas, né, bagunçando daquela forma. E aquilo também era uma desobediência. E você vai começando a ver que aquilo não agrada ao Senhor. E eu passei, como eu disse, né, um tempo afastada. E depois que eu voltei para a igreja, lá para a sede, acho que um ano antes da pandemia. Aí depois da pandemia, eu tive Davi, aí fiquei até uns 6 meses ou mais de Davi sem vir para a igreja. Ainda vim algumas vezes, mas nesse tempo eu tive experiências que eu realmente assim pude provar que quando a gente obedece ao Senhor, por mais que eu possa fazer e não ver o resultado hoje, amanhã, semana que vem, pode demorar. Hoje eu vejo meus filhos na igreja e eu vejo que foi resultado da minha obediência, porque eu tive muitas ocasiões que eu poderia ter, não, se não deu certo até agora, não vai dar mais. Mas eu continuei com aquela palavra no meu coração. E todas as vezes que eu pensava em desistir, era como se o Espírito Santo dissesse assim, não é por esse caminho. Não é. Eu digo porque, tanto agora, né? Agora sim eu já tenho a cabeça mais diferente. Mas também quando jovem, porque é difícil. Porque lá fora, as coisas, o mundo, as pessoas, elas não... A maioria, às vezes, nem recebe bem a gente, quando a gente diz assim,
fui para a igreja, aceitei Jesus. É muito difícil você ter um convívio. E hoje é impossível, né? Porque o jovem precisa estudar, precisa ir para uma faculdade, não tem como fechar o círculo e dizer eu só vou ter amigo dentro da igreja. E a palavra que eu queria mais assim deixar é que a gente possa ser realmente obediente. Porque as tentações elas vão vir todos os dias. E essa obediência, segundo o nosso coração, que a gente sonde o nosso coração todos os dias, para que essa obediência não se torne um fardo, porque não é. As coisas do Senhor são leves, é uma graça que o Senhor nos dá para ministrar. E mais uma vez eu reforcei isso por mim hoje. Porque desde ontem que eu fiquei, mas eu vou trabalhar, tenho tanta coisa para fazer, com os meninos em casa. E, assim, o dia passou, foi corrido, mas agora mesmo, na hora de vir para a igreja, que eu achei que ia ser a hora mais agoniante de sair de casa, fluiu tudo bem, me arrumei, ainda fiquei esperando o povo se ajeitar e a gente vir. Porque justamente isso, eu vim não com... eu vou porque o pastor chamou e eu não posso mais desistir. Não, quando o Senhor me trouxe à memória esse desejo que eu tinha no meu coração, né? Desde que eu vim para cá, desde que eu voltei para a igreja, que eu me via, eu só não sabia quando. Como também eu nem esperava fazer o Rema esse ano, eu não imaginava. E como a gente escutou da professora, o poder da fé, né? Que às vezes torna a situação impossível. Porque, para mim, em janeiro, eu já tinha organizado todo um cronograma para a minha vida. E depois, Deus veio, colocou as coisas tudo no lugar, me colocou naquele lugar que eu sempre, quando eu morava na Liberdade, e quando eu vim morar aqui no Portal, para ir na Liberdade, a gente sempre passa por ali, pela Floriano, né? E eu passava e eu acho que eu tinha ido só uma vez na sede. E eu sempre via aquele nome grande na parede, Rema. E passava nos dias, né? E via aquilo cheio. E dentro de mim era aquela vontade de estar ali. E quando eu comecei no Rema, aí teve um dia que eu estava em casa, assim que a gente tinha chegado, e eu lembrando, eu disse, nada que o Senhor coloca no nosso coração é em vão. Porque demorou um tempo, dessas vezes que eu passava ali e via a igreja, via o Rema, via a movimentação. Demorou um tempo até que eu estivesse lá hoje, fazendo. Mas o Senhor realizou. Porque às vezes eu achava assim, não, é só porque eu não vou fazer. Mas era um desejo do meu coração. E eu ver nesse lugar hoje, né, eu lá no Rema, e eu, como quando o pastor fala, o que me veio à memória, esse desejo do meu coração, que eu me via, né, assim, falando, levando a palavra do Senhor para outras pessoas. Eu lembrei novamente disso. Assim como um dia eu tive o desejo no coração, mesmo que ainda inconsciente, de que um dia eu estaria ali no Rema, então hoje seria também uma oportunidade de eu começar a fazer a vontade segundo o coração do Senhor na minha vida, que era fazer isso, né? Levar a palavra do Senhor. Eu separei também um versículo, acho que eu deixei aberto aqui. É em Mateus 26, um grande exemplo de Mateus 26, a partir do 36. Um grande exemplo de obediência que nós tivemos, que foi Jesus. E nesse texto, né, do Getsemane, em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E eu achei interessante nessa palavra, nessa passagem, porque Jesus aqui ele mostrou em algum momento que ele estava angustiado, que ele estava
como aqui diz, a minha alma já profundamente triste. Ele estava angustiado e ele estava triste, mas ele foi obediente à vontade do Pai dele, que era se entregar para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. E Jesus, mesmo se sentindo angustiado, triste, mas ele obedeceu à vontade do Pai. E isso mostra, né, se Jesus foi capaz de ser obediente a ponto de morrer por nós, então nós também somos capazes de obedecer. Obedecer aos jovens, né, que os pais, obedecer à nossa liderança, obedecer no âmbito até mesmo do trabalho, né, que acima da gente sempre tem alguma pessoa. E eu fiquei pensando nisso e repensando muito ontem de noite, quando eu cheguei, que eu fui começar a estudar, e eu vi, imagine quão difícil foi para Jesus, porque às vezes a gente pensa que Jesus, por ter sido Jesus, não sentiu o que a gente sentia. Só que ele sentiu porque ele veio à Terra de forma humana. E às vezes a gente negligencia sentir essas emoções. A gente às vezes já vai no automático, não, mas eu não posso ficar assim. Realmente a gente não pode, mas a gente sente, porque isso são coisas daqui de baixo. E o que essa palavra mais me assim falou dentro de mim foi que mesmo estando aflito, mesmo estando triste, mas ele não questionou. Ele somente disse, Senhor, eu aceito a tua vontade, e fez por nós para que nós pudéssemos estar aqui. Então, a obediência de Jesus nos trouxe até aqui. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Se ele não tivesse se entregado, nem nem a gente estaria aqui. E isso me fez lembrar também o quanto a obediência, ela não afeta só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Então, se a gente, dentro da nossa casa, a gente consegue ser obediente, a bênção não vai ser só para mim, ela vai alcançar toda a minha casa. Do mesmo jeito, no trabalho, se eu sou obediente ao meu supervisor, eu vou fazer as coisas caminhar bem, não só para mim, mas para todos. Isso em qualquer lugar que a gente esteja, na escola, na faculdade, em casa, com os nossos pais, com a nossa família. E do mesmo jeito que a desobediência também traz uma consequência. Então, que nós possamos ter essa consciência realmente de obedecer a Deus com todo o nosso coração. Porque do mesmo jeito que a obediência, ela libera a graça do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a gente, a desobediência também traz consigo as suas consequências, porque Deus é justo. E ele, por mais que ele seja um pai bondoso, zeloso, que nos ame, mas ele tem que ser justiça, senão ele seria contrário à sua própria palavra. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que ter em mente, realmente, se é conforme a vontade do Senhor, se é conforme a palavra do Senhor, se nós estamos obedecendo, se nós vamos fazer alguma coisa que saia da palavra do Senhor, que desobedeça, porque o Senhor não se alegra em ver a gente desobedecer, em ver a gente errar, em ver a gente andar por caminhos tortos e colher, né? Essas que a gente não recebe, a gente colhe. E o desejo do Senhor é que realmente a gente possa meditar na palavra dele, que nós possamos andar sempre em obediência sobre a palavra do Senhor, em tudo em tudo que a gente for fazer, da coisa mais simples à coisa mais grande. Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa tão simples, acha que mas é besteira, mas não é. Às vezes a gente pode até escorregar ali no caminho, numa coisa dessa, por achar que é uma besteira. Mas não é. A gente tem que ser firmes, obedientes à palavra do Senhor, porque Deus tem prazer em abençoar quando nós somos obedientes. E Deus é justo. Ele não pode abençoar a gente se a gente está em contra a sua palavra. Acho que é isso. Acho que eu separei. Não, era só esse versículo mesmo. Sim, e outra passagem que eu separei aqui, eu não vou abrir porque eu não vou ler na Bíblia, que todo mundo conhece.
um exemplo, né, de obediência que eu dei, que foi Jesus, e um exemplo de desobediência, que foi Jonas. Porque eu estava, quando eu fui, né, pesquisando assim, lendo, Jonas fez toda uma embarcação quase afundar pela desobediência dele. Porque o Senhor mandou ele ir a Nínive e pregar o evangelho. E Jonas fez tudo ao contrário e fez toda aquela a consequência, né? Fez toda aquela embarcação, fica angustiada no meio do mar, com a tempestade, com a chuva forte, pela desobediência dele. Mas quando ele viu, né, que a coisa já tinha ido longe demais, ele decidiu obedecer ao Senhor. E depois de ter ficado 3 dias e 3 noites dentro da baleia, ele foi a Nínive e fez a vontade do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Do mesmo jeito que eu falei, né, que o exemplo de Jesus de obediência, e como eu disse, a nossa desobediência também não afeta só a gente, afeta as outras pessoas. Como Jonas fez toda aquela embarcação ficar angustiada, e ele sabia que o problema era ele, que ele mandou que jogassem ele no mar, porque ele sabia que Deus tinha falado com ele, e ele sabia que ele tinha desobedecido. E outra coisa também que me chamou a atenção, quando ele foi a Nínive pregar, as pessoas que confessaram, né, que aceitaram a palavra, que foram salvas pela aquele ide de Jonas àquela cidade. E se ele não tivesse mudado a rota e tivesse também não ido, resolvido não depois, mesmo de ter errado, mas ele foi fazer a coisa certa. E se ele não tivesse ido, quantas pessoas tinham deixado de conhecer a palavra, tinham deixado de receber, de ser salvas pela desobediência de Jonas? E foi uma das coisas que eu até ri comigo mesmo, que eu disse assim, tá vendo? Se eu desobedecer e não fizer, e não começar, e não fazer isso que o Senhor colocou dentro do meu coração, de levar a palavra dele, eu também posso levar uma consequência, mesmo que inconsciente, para a vida de outras pessoas. Porque a gente não sabe, às vezes é uma pessoa que está próximo da gente, às vezes é uma pessoa que está distante, mas que a gente vai sentir uma direção no Espírito de falar de Jesus, de convidar para a igreja, de dar uma palavra, às vezes, que vai salvar até a vida daquela pessoa. E Jonas, se não tivesse ido, né, fazer o ídolo do Senhor, quantas pessoas tinham deixado de serem salvas, tinham deixado de conhecer aquela verdade, se Jonas não tivesse voltado atrás e tivesse ido fazer a vontade do Senhor. Então, que a gente possa, cada dia, estar disposto a realmente ouvir e obedecer de coração, sem precisar ir como Jonas, pelo meio caminho, mas ir diretamente à vontade do Senhor, por mais difícil que, às vezes, a nossa alma pense, porque as coisas não são difíceis. Mas, infelizmente, como humanos aqui na Terra, a gente tem uma alma que, às vezes, insiste em colocar isso dentro de nós, que é difícil, que é impossível, mas não é. Que a gente possa realmente obedecer ao Senhor, e não com peso, não com fardo, mas obedecer por ser leve e por saber que nós estamos fazendo sem esperar nada de ninguém. Nós estamos obedecendo, e essa obediência agrada o coração de Deus. Então, é isso. Sejam abençoados em nome de Jesus. Agora vamos orar para a gente terminar. Terminei o tempo? Eu falei demais. O momento de oração. O louvor também? Eu queria que agora a gente fechasse os nossos olhos, para que a gente pudesse sair daqui realmente com essa consciência no nosso íntimo, no nosso coração, de que obedecer não é sacrifício, obedecer não é pesado, obedecer não é um fardo, obedecer é agradar o coração daquele que nos criou, para que nós fôssemos filhos, para que nós vivêssemos o melhor dessa terra.
que nós possamos ter essa consciência dentro de nós todos os dias, em tudo que nós fizermos, desde a simples coisa até aquela coisa maior, do menor desejo do nosso coração ao maior, que nós possamos andar em obediência, cumprindo todos os mandamentos do Senhor, cumprindo todas as palavras, obedecendo os nossos líderes, as pessoas que estão acima de nós, obedecendo e honrando os nossos pais, porque esse é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem aqui na terra. E esses dias que o Senhor quer prolongar não são dias pesados, não são dias de fardo, são dias leves, para que a gente possa receber todas as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, quando nós decidimos andar em obediência. Esse passo de obediência muitas vezes vai parecer loucura, vai parecer uma coisa totalmente estranha para o mundo, para as pessoas que estão lá fora. Mas Deus sonda os nossos corações e Ele sabe o íntimo desejo de cada um, querido. Então, se você tem um desejo no seu coração, um desejo só entre você e Deus, que a sua obediência, eu quero te dizer que a sua obediência vai te levar a realizar esse desejo, porque o Senhor se agrada em recompensar quando nós somos obedientes. Essa palavra saltou no meu coração ontem, em pouco tempo depois que eu recebi o convite para pregar, e tratou também a mim, porque muitas coisas a gente acha pesado, às vezes a gente acha difícil, e não é. As coisas, tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é leve, é suave, e Ele nos capacita e nos dá a graça para que nós possamos destrinchar todas essas coisas conforme a vontade do Senhor. Então, se você tem um desejo no seu coração que ainda não foi realizado, continue andando firme em obediência, continue se consagrando ao Senhor, continue no centro da vontade do Senhor, meditando na palavra dele, que é o nosso manual. Aqui tem tudo, toda a obediência que nós devemos ter, que nós devemos seguir, que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Tem aqui na palavra do Senhor. Que essa palavra ela seja o firme fundamento do nosso coração, para que a gente siga todos os dias em obediência, agradando o coração do Senhor, firmes nessa palavra, até a volta do Senhor.